Então, hoje é uma sessão especial, 11 de setembro de 2025. A gente vai assistir o filme 11 de setembro, que às vezes chama 11 partes, 11 minutos e lá, 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 porque são 11 diretores, né? E ele ganhou alguns prêmios na época, foi feito logo depois da queda das Torres Gêmeas. Só que o mais legal do filme é que ele não trata só desse episódio, né? Ele trata de 11 de setembro em outros lugares do mundo também, né? Então são várias narrativas do 11 de setembro. E é por isso que eu falei para vocês também lembrarem do seu 11 de setembro, onde você estava, né? E aí depois do filme a gente faz o debate e cada um começa a sua fala assim. E para a gente debater hoje, eu convidei a Paula Maracajá, a Paula Snad Maracajá, que está aqui com a gente num outro projeto também, que é o o ciclo audiovisual Corpo, Espaço, Tempo. Ela e o professor Leonardo Isotton, da UERJ, eles estão levando esse arquitetura e performance do corpo, né? Toda última quinta-feira do mês. E aí, essa ideia de passar esse filme veio, enfim, de sopetão. A gente está fazendo tudo de sopetão. Eu tô até com vergonha de ir lá no grupo só ficar postando coisa que aconteceu e coisa que vai acontecer. Mas a gente não podia deixar quieto, né, Paula? Então, eu vou te agradecer por estar aqui com a gente. Se quiser dar uma palavrinha sobre o filme, sobre o evento, fica à vontade. Boa noite, sempre bom demais estar aqui. O que eu estou achando legal de trazer para essa aberturazinha aqui, breve, antes do filme, é que a gente ainda está vivendo essa conjuntura, né, mundial, de tudo que levou e aconteceu esse 11 de setembro, cheio de mistérios e cheio de contradições e polêmicas. Né? A gente ainda está vivendo, né, os desdobramentos ou os antecedentes desse evento, de mais esse evento, né, de horror, e, e não menos importante, a gente hoje está vivendo o debate e o julgamento da vida da nossa democracia. Então, eu acho que hoje, esse nosso 11 de setembro, eu Hum, acho que junta um monte de pontas soltas, né, que a gente tem assistido nas últimas décadas. E eu acho que o filme ele não deixa de dialogar com todas essas conjunturas mesmo, né? Não apenas mundiais, mas que acabam trazendo para a gente o que vem a ser terrorismo, né? O que vem a ser, enfim, esses, esses, esses atentados, né? Do que a gente está falando e como todas essas situações vivem uma série de camadas e da gente descobrir depois várias coisas que não são tão verdadeiras ou que não acobertavam várias situações. Então eu traria esse grande jogo, né, midiático para a gente poder pensar, né, nesse nosso 11 de setembro de 2025. Era isso. muito bem. Beleza, então. Então, alguém já assistiu esse filme Eu da acho que não. época? Não, né? Nossa, mas eu lembro que eu falei muito na sua cabeça desse filme, pai. Então é muito por isso que eu falei, mãe, chama lá o pai. É. E o filme ele tem vários diretores, Samira Makhmalbaf, Tá Amos certo. Guitar, que é o israelense contra o Estado de Israel de agora, né? E ah, também o Ken Loach, que recebeu o prêmio pela parte dele também, e organizado pelo Inhanritu, que eu não sei se ele é mexicano ou chileno, eu acho que ele é mexicano, né? Enfim, Não e sei. aí é que ele fez Babel,
Ele fez alguns filmes, aí depois ele fez aquele Birdman também, se não me engano. Enfim, depois fez um outro preto e branco em Cuba ou no México. Enfim, é um cara engajado, né? E aí Sim, ele organizou, né, com esses diretores. é, da vanguarda, né? Assim, e também diretores, por exemplo, a Samira Makhmalbaf, ela é filha do Mohsen Makhmalbaf e os dois vivem sendo expulsos do Irã, né? Pelos filmes que eles fazem. Então, ela fez o filme em outro lugar, né? Não no Irã, porque ela tinha feito Perséfone na época. Não, foi antes do Perséfone, mas ela tinha feito um filme que, enfim, ela foi punida, né? E aí ela acabou fazendo fora também. E aí, então é legal a gente ver várias narrativas, né? Inclusive diretores que eu não lembro mais, que eu não conheço, né? Então a gente vai ver, e aí são 11 partes e de 11 minutos, né? Então, é, é- se ficar meio esquisito, porque tem algumas que é só som, assim, não tem imagem, né? E aí, então, pode aguardar que são 11 minutos só, beleza? Então, sim. ai, meu Deus, eu tô gravando aqui. Peraí. Ok. Então. Paula, se quiser falar, você fala primeiro, depois a gente abre para o pessoal. Ah, eu acho que eu queria ouvir o primeiro. É muito bom. Muito legal a gente poder. Quer dizer, infelizmente a gente está vivendo esse momento ainda, né, em Gaza, mas é muito bom a gente poder estar nessas outras lentes, né? Tá vendo esses outros olhares, essas outras traduções. Acho rico pra caramba. Acho legal ouvir vocês. É, você prefere? Então tá, deixa eu pegar aqui. Quem vai ser o primeiro a comentar? Zé, pode falar. Tá. Não, é porque eu estou muito impactado com o filme e de resto, né, serve para a gente se lembrar como a gente esquece rápido das coisas, né? É uma sucessão de tragédias e más notícias que no final é tudo mais ou menos a mesma notícia, digamos assim, né? É, o ser humano é foda, né? É um bicho complicado, né? A gente hoje, por exemplo, está falando de Gaza e de Ucrânia, né? Mas a gente não está falando do Congo, a gente não está falando do Afeganistão de novo, de novo, de novo, e tantas outras desgraças que existem em lugares que têm menos mídia, né? Menos charme para a imprensa ocidental, que acaba a gente pegando aqui as rebarbas, né? Então por outro lado, eu acho que a humanidade tem umas coisas muito interessantes e boas, né? E eu lembrei aqui e quero seguir a ideia da Lília, né? No dia 11 de setembro de 2009, né? 2000, quando foi? 2000, 2001. 2001. Eu estava na estrada. Eu já contei essa história no Cineclube há tempos atrás. Foi uma história muito curiosa. Eu estava voltando de Viçosa para Petrópolis. Meu filho estava recente lá na universidade, né? E aí, no meio da estrada, era o meu primeiro celular, eu acho, e não tinha sinal, não pegava sinal, mas eu percebi que tinha alguém tentando me ligar. E uma hora lá que conseguiu pegar um sinalzinho, eu consegui retornar a ligação e era um colega meu dizendo assim: onde é que você está?
Você não está vendo o que está acontecendo? Está o mundo inteiro de pernas para o ar, porque fizeram um ataque terrorista em Nova York no World Trade Center. Bom, e aí a ligação caiu e o sinal não voltou, e eu e a Eliane no carro ficamos assim, perdidos, sem entender o que era aquilo, né? Até que a gente conseguiu sintonizar uma rádio do interior, perto de Rio Pomba, Minas Gerais, né? E aí os caras estavam, um falando com o outro assim, mas rapaz, você viu? O avião parece que bateu no prédio e tal. E era uma voz de mineiro do interior contando o que eles estavam vendo na televisão, porque eles eram locutores de rádio e estavam assistindo as cenas na Globo, né? E aí um deles vira para o outro e diz assim, mas rapaz, mas esses americanos também eles se metem em tudo quanto é lugar, né? Acaba que os homens vão lá e estão fazendo. Aí o outro diz assim, o o fulano, vamos só contar o que a gente está vendo aqui na televisão, mas não dá palpite não, porque nós somos comentarista esportivo de uma rádiozinha da roça. Foi assim que eu soube dessa história, né? Inacreditável, né? Ai, que Isso, legal. isso na época me lembrou de um outro episódio, mas esse foi muito antes. No dia, perdão, no dia que assassinaram o John Kennedy, né? Eu tinha 13 anos de idade, em 1963, acho que foi dia 23 de novembro, né? E eu estava numa reunião com os colegas de colégio, era uma reunião fazendo um jornalzinho do colégio, né? Então, nós publicamos no dia seguinte, em primeiríssima mão, a notícia do assassinato do Kennedy, né? Mas, enfim, a gente ainda tem e tinha, lá com 13 anos de idade, ou depois em 2001, né, a capacidade de se horrorizar, né? E eu só espero que o ser humano não perca essa capacidade, né, de se indignar, de se horrorizar com essas barbaridades que acontecem à nossa volta. Era só esse o comentário, né? Beleza, obrigada, Zé. Ó, quero só lembrar, assim, mais ou menos, o das crianças, o primeiro que aparece é da Samira Makhmalbaf. Tem o do velhinho e da rosa, é o Champagne, que é americano, só que é de esquerda, né? Ele e o Oliver Stone fizeram um documentário sobre o Putin, né? Enfim, antes do Putin, enfim, se mostrar trumpista, né? E é, a- tem o Ken Loach, que fez o melhor documentário que foi premiado em Veneza, separadamente desse documentário, que são 11 curtas de 11 minutos, 9 segundos e um milésimo, né? Nhan Ritu, que é o organizador dessa história toda, que é o mexicano, é aquele de imagens pretas. E o egípcio é o cara que fez o soldado americano, o fantasma do soldado americano vir. E o Ian Ritu brigou com ele depois, porque era livre, liberdade de expressão total. Só que o que que o rapaz coloca? Ele coloca lá um kamikaze palestino, que na época a gente só tinha esse tipo de notícia, né? Depois veio Al Jazeera, sei lá, a Al mídia, Jazeera. Al Al Jazeera, é isso, Jazeera. que é a mídia, enfim, a mídia alternativa, né, para contar a guerra do lado dos islâmicos, vamos dizer assim, né, ou então do povo árabe, né, que aí, enfim, mas Muçulmano. Muçulmano. e aí, o que é muito louco, assim, né? Que ele fala que Israel e Estados Unidos só tem essa coisa porque eles vivem numa democracia. E isso passa batido porque a nossa legenda, de novo, né? Tá em português de Portugal, que tá muito difícil encontrar legenda em português brasileiro, né? Para esses filmes mais antigos, do começo dos anos 2000. E aí fala isso e ficou muito controverso, porque a crítica dele mostrar o que o povo palestino está vivendo, isso é atual, né? E aí, mas ao mesmo tempo
nunca foi ouvido porque sempre veio de uma forma muito radical, né? Então, é interessante o momento hoje a gente ver como que os palestinos... Porque tem um filme que chama Paradise Now, que também termina com uma bomba, assim. E você quase que torce para os palestinos, assim, fazerem terrorismo mesmo com os americanos, né? Mas o que é louco termina com o Imamura, que é um dos meus diretores favoritos. Ele fez um filme que chama A Enguia, que é com a mesma ideia, parece até só que ele se copiou, que é essa metáfora do homem humilhado, do Japão ser humilhado na guerra. Então, tipo, você defende o império contra um novo colonizador, mas um é pior que o outro. Então, essa população humilhada anterior, que é como a Alemanha, igualzinho, né? Mas a Alemanha tinha lá as suas vantagens, né? Antes de Hitler mas saiu humilhada na Primeira Guerra. Então, o Japão tinha essa coisa também, e o Imamura coloca esses filmes assim incríveis. Tem um filme dele famoso que é A Viagem de Narayama, que é essa coisa o Japão medieval que vive em comunidades, e então as pessoas só podem comer um pouco, quem come um pouco a mais pode morrer, porque não pode tirar comida dos outros. E tem uma velhinha que tem até um episódio do Família Dinossauro, que é inspirado nesse filme do Imamura. A velhinha, ela tá muito velhinha, ela não morre. E ela tá muito saudável, mas ela precisa morrer para sobrar comida para as novas gerações. Aí o filme começa ela quebrando o próprio dente, assim, para fingir que ela tá cuspindo sangue. E aí depois o filho dela tem que levar ela na montanha para jogar ela de lá. Só que todo mundo acha que é um lugar encantado. Aí o filho vê que é um monte de esqueleto e falou: Não, não vou fazer isso com você, não, mãe. Aí ela: Para de ser covarde, garoto. Eu tenho que morrer? As pessoas têm que sobreviver? É uma coisa assim absurda. Chama A Viagem na Arayama. É o filme mais terrível que eu já vi na vida, mas que é maravilhoso. O Enguia, que é esse homem cobra. Totalmente humilhado na sociedade mais contemporânea, como se fosse uma coisa enraizada da cultura japonesa. E Água Quente sobre uma Ponte Vermelha, que é a coisa mais engraçada do mundo, é sexo puro. E tem vários filmes dele, ficou acho que quase um ano passando o filme dele no Belas Artes de São Paulo. E aí, então, ele é o meu favorito e eu amei ter terminado com esse filme, com um filme dele emblemático. O cara falar, né, tipo, que é horrível ser humano, enfim. Mas, desculpa, me alonguei. Quem vai ser o próximo? Ou a Paula quer falar um pouco também? Paula, meu pai, vocês Eu escolhem só quem quer ia, falar. não, eu só ia fazer uma parte sobre o filme o episódio que traz do britânico, né, que traz o golpe militar contra o presidente chileno. E aí a gente entra numa outra pilha, assim, né, sobre essas várias versões de, de golpes, de catástrofes, e sempre o imperialismo, né, assim, rondando, insinuando as versões, mas também traz uma discussão muito importante sobre essa contradição do que a gente está vivendo hoje, e eu acho que o Zé falou muito bem sobre como a gente dá a devida importância a determinados, enfim, sistemas que estão ameaçando aí, e porque a mídia internacional escolhe isso. Mas, sobretudo, o que eu estaria, assim, provocando um pouco mais essa, assim, não existe catástrofe maior que a outra, né? A gente ou holocaustos, né? Como a gente gosta também, né? Assim, a gente está mais acostumado a ouvir sobre um, e quando na verdade a gente pode entender todos os anteriores, né? E quando a gente está falando quando ele coloca esse golpe chileno, faz a gente olhar essa data e essa agenda, né? Esse infeliz aniversário, né? De várias outras formas
e repercutindo também sobre esse imperialismo, né? Hum. É verdade. Legal a ponderação. Então eu vou passar agora para o professor Nelson, depois para o Tunico e para a Bárbara. Boa noite a todos. Eu me impressionei com os filmes, né? Não sabia dessa riqueza, né? E eu também, como disse o Zé, eu esqueci muita coisa a respeito de setembro, né? É, esse setembro de 2025 é um setembro glorioso, né? Nós podemos, né, comemorá-lo, né? No setembro de 73, parece, né, que foi a queda do governo de Allende, né? É um setembro realmente terrível, né? Eu me lembro que nessa época eu estava andando a pé na Avenida Brigadeiro, em São Paulo, uma avenida grandíssima, né, cheia de bancas de jornal. E todo mundo reunido em todas as bancas para comprar o jornal, né, já era de noite, né, e para ouvir o rádio ou a televisão, o que aquela banca fornecia. Onde tinha mais gente era nas bancas, né? E eu saí dali chorando, né? Eu morava numa travessa, né? Fui logo para minha casa, para casa dos meus pais, né? E não dormia, né? Então, realmente, esse setembro foi bravo. O setembro de 2001, né? Acho que a Lília acompanhou, né? Eu comemorei 25 anos de casado em Assunção, né? Uma parentada muito grande da minha esposa, né? Eu estava lá. E quando foi no dia 4. Aí comemoramos tal e voltamos. Quando a gente estava na rodoviária, que era o sistema mais econômico para retorno, eu vi na televisão aquelas barbaridades das explosões. Ninguém sabia dizer, né? Ninguém sabia contar o que estava acontecendo. Embarcamos assim mesmo. Quando fomos fazer a travessia, né, em Foz do Iguaçu, nós não conseguimos fazer porque estava ocorrendo um movimento de jovens trabalhadores do lado brasileiro e apedrejando todos os ônibus. Uma coisa grande, coisa bárbara mesmo, né? Os ônibus voltaram. Eu voltei para Assunção. A empresa até bancou essas despesas, então, né? E deu até um adicional para permanência nossa lá, né? Então, quando eu voltei, eu estava perdendo 2, 3 dias de trabalho já, né? Então, essa foi uma passagem, né? E agora, setembro, né, é data de aniversário do meu casamento. O ano que vem eu completo 50 anos, né? Não quero estar em nenhum lugar onde caia algum governo. Que caia o governo do Paraguai, né? Que caia o governo, né, não sei da onde aí, né? Da Argentina, né? Mas por aqui tá bom. É isso. Fiquei muito impressionado, muito mesmo. É claro que a questão não era a interpretação, não tinha isso daí de a protagonista, né? Era realmente a coleção de eventos, de filmes, né? Que tinham algo em comum. Isso realmente é muito interessante, é muito rico, né? Esse trabalho. Valeu, Lilian. Beleza, paizão, que legal. Eu tava lá também, eu também perdi 3, 4 dias de trabalho. A gente foi até Foz do Iguaçu 3 vezes, só na terceira vez que a gente conseguiu passar, né? Era um povo muito entreguista, né? Tipo, não, não podemos deixar terroristas entrarem. O negócio tava feio, né? Como o mundo é, enfim, nem vou comentar. Exato. Valeu, paizão. Falou, filha. Bárbara Tunico. Oi, pessoal. Oi, Helena. Que bom ver você aqui. É, Sobrinha! A Helena é sobrinha da Bárbara. é Helena prima, Pellegrini. prima. É prima. É Helena, prima, é verdade. a Cristina que é minha tia. Olha, olha só, gente, várias coisas, né? Uma sobre o final, né? Sobre o japonês, o filme japonês. Assim, achei que a escolha deles foi fazer uma crítica para o bombardeio americano em Hiroshima, né? Eles teve uma decisão de cada um, mas de botar os Estados Unidos
na Berlinda, né? Porque todos eles, com exceção, engraçado, do Champagne, que fez uma coisa bonita, linda, mas falou mais da dor do americano de ver o prédio cair e da alegria daquele ali, mas ele não falou, quer dizer, os outros olharam esses eventos com o olhar de quem sofreu. Agora, assim, me chocou muito foi o da Bósnia-Herzegovina, porque aquela época daquela guerra horrorosa que não há, né, que foi um horror, né? Mas eu não sabia, porque quer dizer, eu fui olhar agora, falei, porque o relógio vira 11, né? E as mulheres não dormem do 10 para o 11. Nenhum 10 para o 11, todos os meses elas acordam, né? Elas passam a noite acordadas. E eu fui ver que data que era, então 11 de julho é o dia do genocídio. Por isso que tem eu fui ver, eu falei, por quê, né? Eu sabia da guerra, eu sabia do genocídio, mas não sabia que tinha essa coisa do dia 11, né? Então, é uma outra dor que acontece nesse dia também, né? Além de um horror, né, que a gente já tinha. E, e eu gostei também dos meninos tentando pegar o Bin Laden. Volta, Bin Laden, volta. Fazia diferença aqueles 25 milhões de dólares, né? Mas, enfim, é isso. Eu fiquei muito chocada com aquelas mulheres todas andando assim em fila, né? Aquele foi muito triste também, né? É isso. Mas dessa vez esse ano, tem o que comemorar. Um Exatamente. pequeno à parte. Eu acho que é nesse do japonês que no final tem uma frase, né? Não existe guerra santa. Isso. Não é Isso. no É japonês? o árabe, é o É árabe. maravilhoso. Não, Não, não. Né? Não, mas o japonês não, também fala isso, a cobra fala isso, né? Não existe guerra santa, né? mas o árabe também fala, o egípcio. Porque é engraçado, sobre essa coisa O do. árabe fala da luz. O egípcio também, no final, tem uma coisa escrita em É, árabe, e em embaixo está árabe. escrito não existe uma guerra. Se a Mas luz de Deus nesse, cega que ou tem essa crítica. ilumina. Hã? Se a luz de Deus cega ou ilumina. A luz de Deus cega ou ilumina, é isso que ele. É verdade, é isso que fala. Mas é engraçado que eu não achei que esse do egípcio, ele foi falar isso da democracia, mas depois aparece o menino que foi bombardeado dizendo para ele algumas coisas. Não ficou assim tão a favor dos Estados Unidos, eu não achei, né? Pois é porque o filme ele não conseguiu distribuição comercial lá, né? Demorou um tempo, então ele passava nas universidades. O que os americanos mais gostaram de ver foi o do indiano, né? Do cara que era dessa islamofobia, né? Que aí o cara era o terrorista que depois vira herói, né? E aí esse Isso. foi o eleito pelos americanos como o mais representativo, assim, né? Porque, É. claro, é de dentro da bolha, né? Mas Uhum. ele não teve distribuição. E logo depois saiu o Fahrenheit, né? Do Michael Moore, que eu não curto ele, mas ele é super importante, né? Ele é muito Sim. importante mesmo para a cultura americana, porque ele conversa com a galera, né? Ele convence direitão a entrar, Sim. né? A desistir de ser muito xenófobo, né? Mas Por só um que que pouco. você não gosta dele? Porque ele Por também que que você é. não, por que que você não gosta dele? Porque ele vai só até a página 3, a página 4. E além dele ser raso, ele também tem uma parada de se copiar. E tipo assim, ele vai e se joga, ele fala, ó, filma aí. Eu vou brigar com a polícia, filma aí. Aí ele, eu vou tentar entrar. A polícia, não, você não pode entrar. Olha, não estão deixando eu entrar. Aí você fala, ah, que legal, né, filha? É isso que você faz para sofrer censura? Que bonitinho, né? Eu quero ver você ser torturado, quero ver você ser desaparecido, né? Tipo, ele fica É, filmando a polícia bater nele, assim. Ele é ele ridículo. força, ele força algumas cenas
E E ele só vai aí até a página 2 fica, mesmo. e fica, e fica num, Mas aquele num... tiros em Columbine e aquele outro de Cuba, justo depois do 11 de setembro, ele fez um, né, que os heróis não tiveram nenhuma cobertura de saúde, né? Lembra? Ele fez essa crítica, né? Então, Eles essas foram coisas ser são tratados em importantes. Cuba. Mas, ó, no mesmo ano saiu do Gus Van Sant uma recriação na mesma escola com os próprios alunos, né, de tiros de Columbine. Ele refez o acontecimento e, ao mesmo tempo, o Tim Burton fez o Guerra dos Mundos, não, como é que era lá dos macacos? É, a coisa lá dos macacos. Aí ele botou lá o Lincoln com o macacão, tudo. E ele botou o Charlton Heston, que o Michael Moore vai e coloca uma foto de uma menininha assassinada, de bala perdida. E aí ele põe lá, e o Charlton Heston completamente demente, assim, ele filmando o cara dentro da casa dele, completamente retardado, provavelmente ilegalmente, né, de forma ilegal, sem pedir autorização. Ele filma um Retardado, você velhinho disse senil, decrépito. né? Ele Deixa eu só estava terminar, senil. Zé. Peraí, só um minutinho. E aí ele, ele humilha o Charlton Heston, que era o presidente da associação de rifles, né? Era um cara poderosérrimo, mas estava ali na fragilidade da vida dele, né? De aparelhos. E o Tim Burton vai e põe ele no mesmo ano no papel do macacão Mor, falando assim: abre aquela cabaça pro substituto dele, pro outro macaco, né? Aí ele, tá vendo essa arma? Os humanos nunca podem pegar essa arma. Porque se eles conseguirem usar essa arma, porque o macaco não poderia usar porque ele não tem o indicador, né? E aí ele fala: isso foi a causa da extinção da humanidade, né? Mas eles não podem pegar essas armas, que eles vão nos extinguir se eles voltarem a usar isso, né? Então, tipo assim, muito mais inteligente que o Michael Moore, né? Dois filmes muito melhores para criticar o que foi Columbine de verdade, né? Mas, Zé, desculpa, eu só precisava fechar o pensamento, um exemplo. Pode falar. Não, eu só falei que, quando você disse que ele estava abobalhado lá, o Charleston Heston estava senil, estava idoso demais quando houve aquela invasão do Michael Moore. Não é? Então, você resumiu. Ele estava senil e foi uma invasão. É isso que ele faz, né? Ele não tem um pingo de ética como diretor, de realidade, né? De documentário, né? Então, é só por isso que eu não respeito ele. Mas ele é necessário lá para os americanos, que são rasos também, né? E aí, então, é aquilo que eles precisam. O que eu acho que é legal é que, assim, é importante lembrar que esse filme é de 2002, né? Ele não é de 2 anos atrás. E, e já tem ali, assim, várias, não apenas as contradições, mas também todas essas outras relações que o Ocidente desconhece, nessa relação do Oriente lidando com todas essas questões que hoje estão mais flagradas, né? A gente não tinha rede social como a gente tem hoje, né? A gente não tinha nem o Orkut, né? Vamos pensando assim, né? O celular, quando o Zé fala, eu me lembro, e aí onde eu estava? Eu tinha sofrido um acidente de trabalho, estava fazendo fisioterapia, estava na minha clínica de fisioterapia, tinha uma televisãozinha em cima de mim, acho que o meu fisioterapeuta devia estar forçando o meu joelho para ele dobrar ou para ele esticar, e aí eu recebo um torpedo do meu filho. Nessa época eu tinha celular, eu recebi um torpedo do meu filho: mamãe, né? Só que não, né? Foi a minha ajudante, estava com o meu filho,
Ela ligou dizendo que o Matheus estava muito preocupado porque ele tinha visto ao vivo, ele estava vendo desenho, né, era de manhã, né? E aí ele pediu para ligar para mim. E aí ele falava no telefone: mamãe, o avião explodiu, a torre explodiu, aí isso explodiu. Aí eu me lembro dele me relatando, né, e a televisão ligada. Mas lembrando de todas essas nossas relações, né, com a exposição das guerras ao vivo, né, dessas outras versões do lado de lá, a gente, a gente tinha pouco acesso, assim, né, assim, do senso comum, zero acesso, mas a gente tinha alguns reconhecimentos a tudo que estava acontecendo, mas não sobre essa versão do povo muçulmano islâmico dizendo pobres coitados, né? É um cadeirante, né, que certamente mutilado por conta da guerra, dizendo pobres coitados, né? E todas as outras versões aí que a gente teve em outras situações, em outros filmes, que a gente ouviu esse lado de lá, né? Falando sobre os Estados Unidos da América, né? Alguma coisa dentro do território dos Estados Unidos da América naquela proporção, quando todos os milhares de outros países que sofreram essas situações nos seus territórios e nunca ninguém disse os pobres coitados, né? Então eu acho que tem uma coisa também da gente trazer para esse esquecimento, né, que eu acho que o Zé e o Nelson trouxeram, que é realmente assim, quantas coisas a gente esquece, até o próprio acesso que a gente tinha a todas essas informações, e esse filme traz em 2002, um ano depois. É muito interessante a gente ter visto pouco, a gente ter ficado, né, sem o conhecimento desse material todo. É muito material, né? E tem muitas coisas que a gente não percebe por conta de tantos episódios juntos num mesmo filme, né? Hoje, no dia de hoje, a gente teria talvez uma série, né? Hoje a gente tem série, aí a gente tem 11 episódios num doc só. 2 horas e 10, Lília? Isso, e 13. Com todo o crédito, né? O crédito é bem grandão também, né? Não, e é isso, assim, né? Como é que a gente toma todas essas porradas de uma vez só? É muito legal. É verdade. Helena, Laura, vocês querem comentar? Vou comentar rapidinho, mas assim, só para falar assim onde eu estava em 11 de setembro de 2001, eu estava em casa. Na época eu fazia faculdade federal e a faculdade estava em greve, por isso eu estava em casa. E aí eu recebi uma ligação do meu pai na época que me mandou ligar a TV. E eu me lembro de ter passado o dia inteiro olhando aquelas cenas assim, né, das Torres Gêmeas, dos aviões e depois elas desabando e puxando um pouco para o que o Zé falou, assim, eu não sei se hoje em dia a gente perdeu um pouco a capacidade de ficar chocado com as coisas, né? Porque a gente tem visto até essas cenas em Gaza e é um bombardeio de cenas e a gente vê todos os dias, né? E hoje em dia parece que a gente não se choca tanto, né? Assim, no caso do 11 de setembro, teve a questão dos Estados Unidos também, que nos parecia um lugar inatingível e ele passou a ser vulnerável depois disso. Mas no mais, eu achei o filme todo muito interessante, né? E vocês estavam falando sobre esse último, né, da perspectiva do Japão, né?
a frase que ela vira para ele e fala: Você tem tanto horror de ser homem assim, né? E aí isso fala um pouco dessa condição da humanidade, né? E a guerra. Só isso. Isso aí, obrigada, Helena. É, cada um tem a sua, né? Por exemplo, o da Bárbara, né? O que ela comentou do champanhe. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu achei mó piegas. Agora eu achei tão legal, mas ao mesmo tempo é uma crítica, porque ele é um cara de esquerda, né? Daquele do americano preocupado só consigo mesmo, né? Com a sua vida, com o seu individualismo, né? Então, tipo, quando é a dor de todo mundo, né? A dor comunitária, né? Ou enfim, aquela coisa, e aí ela, enfim, não atinge, né? Porque ele tá mais preocupado ali com o dia a dia dele, né? Mas é legal a gente rever também depois de um tempo para, né, sentir outras coisas, né? Obrigada, Helena. Você tem que estar mais com a gente aqui, hein? Com certeza. Beleza. Beleza. Laura, Oi, gente, boa noite. boa noite. Então, meu comentário será breve em relação ao filme, enfim, sim, a sequência aqui que tivemos. É, eu fiquei muito pensativa enquanto eu estava assistindo tudo, porque eu fiquei pensando, nossa, 2001, quanto tempo, tantas vidas vividas, eu vivi, a sensação que eu tenho é que eu vivi muitas vidas. Mas como eu tive a sensação, eu era muito inocente também, na época, para retomar o que a Paula disse e outros disseram também, 2001, nossa, já havia internet e tudo mais, mas as redes sociais estavam, nem tínhamos essas redes sociais todas, então as informações que a gente tinha, pelo menos na época eu morava na Europa, era tudo muito, enfim, era o Ocidente, então no começo havia mais, vocês me desculpem a expressão, mas nós compramos muito também a versão americana e, claro, também europeia, que estava, claro, e, e não havia esse contato com o que estava acontecendo com as outras versões de outras partes do mundo. É, e hoje em dia, nossa, parece que como as coisas mudaram, pelo menos ao meu ver, as coisas mudaram muito. A gente tem as redes sociais, a gente tem informações vindo de vários canais enfim, nós temos acesso a tantas coisas assim, telejornais de outras partes do mundo. É, e como que eu repensei também muitas coisas, como que hoje eu tenho uma visão bem mais ampla, mas da mesma maneira que eu a tenho, muitos de nós agora relativizamos muitas coisas assim, né? E eu fiquei pensando, nossa, que impressionante como que na época fomos talvez um pouquinho ingênuos, né? Eu estou falando fomos, não é o caso de todos nós, mas muita gente muitos que conhecemos, hoje em dia nós conseguimos rever e repensar muitas coisas. Eu acho, para mim, isso é um avanço. Então, às vezes eu fico pensando, puxa, mas será que muito tempo se passou, mas ao mesmo tempo evoluímos também, conseguimos evoluir também, isso eu acho bom. Mas às vezes eu fico pensando, nossa, mas como, assim, quanta ingenuidade, assim, eu fico assim um pouquinho, esse filme me fez assim repensar um pouquinho disso tudo. E em relação a onde eu estava, bem, eu estava na frente da TV, eu estava assistindo, na verdade, eu era estudante e as aulas, eu morava na Europa, como eu disse, as aulas ainda não haviam começado, eu estava inclusive hospedada na casa de uma amiga, porque eu estava à procura de um apartamento para alugar.
E eram mais ou menos 2 da tarde, eu morava na França na época, era mais ou menos, se não me engano, eram 2 da tarde, e era um telefilme que eu estava assistindo, eu lembro bem da cena que eu estava assistindo, e de repente tudo parou, plantão jornalístico, e vi, eu acho que era uma jornalista, ou um jornalista, agora eu não lembro, eu acho que era uma mulher, e a gente estava vendo assim, o plano de fundo era justamente a torre, uma das torres. Essa fumaça e tudo mais, e eu assim demorando para poder entender, o coração batendo forte, eu demorando para entender o que está acontecendo, gente. E não, agora eu não lembro, poucos minutos depois, enquanto ela estava comentando o que estava acontecendo e eu ainda tentando entender o que estava acontecendo, eu vi assim esse segundo avião que estava assim, e eu pensei, gente, isso está acontecendo ao vivo? Então, foi um pouquinho marcante, assim, para mim, porque antes mesmo de eu analisar, por que será, etc., eu estava vendo pessoas que estavam morrendo. Eu não pensei no momento, eu também só tinha 21 anos, então eu era bem nova também. Eu tive aquela sensação de empatia com as pessoas que estavam se jogando da janela, enfim, como que eu estava vendo, não vai dar tempo de salvar todo mundo. Foi só o que eu senti naquele momento. E é isso. Beleza, nossa, eu também tinha 21. Também fiquei É, acho, pensando nessas acho que, coisas. acho que é importante lembrar, né, que a gente teve a oportunidade de ver o segundo avião. Assim, o primeiro foi o que chamou todo mundo para as televisões e para as redes de informação, mas o segundo avião foi o avião que quase todo mundo assistiu, né? Quem conseguiu chegar na televisão assistiu ao vivo. E Foram 20 minutos de diferença, né? 15 minutos, 8, 15 mas minutos, eu acho. Eu estava então, eu estava vindo de Niterói para o Rio de barca e eu estava saltando da barca, vi na televisão o prédio em chamas, né, falando aquela coisa, já uma confusão. Fiquei olhando e foi justamente na hora que veio o segundo avião, né? exatamente. Então, eu também via, era inacreditável, né? Porque todo mundo falava outro, né? E foi Sim, planejadíssimo, né? Foi impressionante, né? Um Impressionante. detalhe que também realçou toda aquela coisa, que era um dia lindo, estava um céu azul maravilhoso. sim. É, Então, o nós contraste tínhamos da explosão e da fumaça, mas com aquele céu. Só um outrozinho, informação assim mais pessoal. O meu irmão, que morava já em Nova York nessa época, que é músico, ele fazia o trabalho e faz até hoje, intérprete em tribunal de júri. Ele interpreta para pessoas de língua portuguesa e espanhola, em assuntos criminais e tal. E ele tinha um trabalho marcado para uma corte que está praticamente embaixo do World Trade Center. Tá? Meu E na Deus, véspera avisaram a ele que ia ser transferido para outro lugar, esse meu, julgamento. E ele não foi porque foi transferido para outro lugar. meu Que Deus. sorte, nossa. Eu tenho um casal de amigos que morava perto e, e a casa foi invadida, né, de vidros, foi tudo, e aí virou uma poeira só e eles tiveram que evacuar, né, da própria casa. Eles tinham saído de casa para trabalhar, Aí já não rolaram estavam em casa. a ação, né, de que uma boa parte de pessoas que trabalhavam no World Trade Center não foi trabalhar naquele dia porque teria recebido algum tipo de aviso. Né? E eu tenho uma amiga que trabalhava num escritório que tinha uma torre em Londres e uma torre no World Bom, Trade Center.
E ela estava trabalhando, ela estava em Londres, e ela estava numa ligação com a empresa, com uma Meu pessoa que Deus. estava. E, enfim, ela não ouviu, né? Não deu para ouvir. Foi tudo uma Bom, né? explosão só. Mas é isso, né? A gente viveu essa situação mais perto do que a gente até consegue conectar, né? Porque é uma história tão absurda, é uma teia, né? De conspirações e de versões, né? Tem tantas possibilidades envolvidas. E aí eu acho que é isso, se a gente for pensar, né? Todos os acontecimentos que a gente viveu aí nas últimas décadas, se a gente contar de 2016 para cá, né? Todas as versões, como a Laura falou, que a gente compra, né? E todas as outras e as demais, a gente ir descendo décadas atrás, são todas essas versões construídas que a gente vai desencapando, né? Vai desconstruindo e a gente vai entendendo um pouco também essas conexões e as conjunturas mesmo, né? É muito interessante a gente estudar as conjunturas e eu acho que esse filme ele é um super material sobre isso, assim, né? Você consegue ver sobre várias perspectivas um mesmo assunto com vários olhares e camadas de humor, né? Tem humor, tem absurdo, tem drama, tem tantas é o tom, né? Sobretudo o tom, sobre um mesmo tema ou a mesma agenda, né? Eu acho que não são só os olhares, mas também o tom, a temperatura, o jeito de contar e entender. Até humor tem, porque o Burkina Faso realmente né? O filme de Burkina, como é que é o nome dele? Idrissa. É, que eu também não conheço. Tem humor, né? Se você pensar, tem humor esse filme. Como é que. E o outro também, o de Israel, né? Também tem humor. É. Eu sinto muito humor ali. Enfim. Gente, o do Chile, né? Que é assim bem próximo da gente, né? Essa dor toda, né? Me fez lembrar. Vocês assistiram, claro, Missing com Jack Lemmon e a Cissy Acho que Spector sim, a gente assistiu aqui no Cineclube, né? e É o aquele Ponte não, Corvo, é, no o- Uruguai? não, é Não, é filmado no sobre Uruguai. se é filmado no Uruguai? Não sei. Ele é aquele que fala do estádio de futebol, de todo mundo, que ele vai procurar o filho. Filho. Isso. E o outro que chama No. Vocês viram? No? Sim, também. Que É, aí Plebiscito, do mentira. plebiscito. Isso. É, também. Muito bom. Mas é isso. Eu soube de Olha, uma. mudando de assunto um pouco, eu liguei aqui para o doutor Luiz e nós estamos aqui. Se vocês precisarem amanhã, nós estamos aqui fazendo um documento dizendo vocês estão liberados a partir de 14 horas, assinado doutor Luiz e doutor Tonico, CRM e tal, para vocês poderem comemorar.
Vocês estão liberados do trabalho, viu? Nós estamos Olha dando um que atestado, ótimo! nós estamos dando um atestado para vocês a partir das 2 horas. Ô, Tonico, tinha que ser já desde agora. Mas olha só, o meu Nada, nada, presente de tem que esperar um aniversário. pouquinho, tem que Olha o esperar presente de sair aniversário. publicado Tá amanhã. certo, cara. Você Peraí, realmente aniversário de escolheu. quem? Amanhã eu faço 68 anos, é meu presente de aniversário. Aparece aí, Bárbara, a gente não tá te vendo, para te dar parabéns. Amanhã eu faço aniversário e vou ganhar de presente a condenação do Bolsonaro. Que maravilha, hein? Ah, que legal. E Poxa, olha só. O pessoal está dizendo que o STF agora é sexta, tem festa. STF. Ah, isso! Sexta tem festa, Sexta tem STF. festa, é ótimo. Sábado também. Maravilhoso. Sábado também, pode ser, né? Vai ser como é que é virada cultural. Que ótimo. Dá até vontade de botar isso lá no grupo, né? Mas não pode, não pode, senão o povo vai se empolgar. Mas pode colocar no Vivo a gente pode colocar isso. É. STF, sexta e sábado. Cada tá raspando os cascos no chão, hein? Ah, Boiada tá doidinha para disparar. Pois mas é. papelão do Fux, né? Que papelão do Fux, né? Mas, gente, se a gente parar para pensar, né? Um Mas 11 de setembro assim é uma coisa muito bizarra. A gente está vivendo um 11 de setembro virando carnaval. É. Mas tem. Tá de olho. Exorcizar. Só Agora, esse voto para do dar Fux um realmente. outro piteco, aproveitando aí o negócio do Chile, eu conheci, alguns anos depois, uma família que é até um parente casado com uma americana, o pai da americana, naquela altura que eu conheci, é autor de romances de espionagem. Mas na vida profissional dele anterior, ele tinha sido agente da CIA, né? Caramba. Ele, no Chile, né, organizou um jornal em inglês, como a gente tinha no Rio de Janeiro também, e em São Paulo, tinha jornais em inglês para a colônia americana, né? E lá no Chile ele tinha esse jornal também, mas ele tinha uma função de difundir informações dos interesses americanos e influenciar na política local, né? E ele, segundo a filha, ele ficou completamente enojado com esse papel que ele passou lá no Chile na época da derrubada do Allende, e aí ele se aposentou e virou romancista. Pô, que bom, né? Que coisa. E parece que É. eu peguei um livro dele lá na biblioteca da casa lá e dei uma folheada. Falar em casa, amanhã a gente podia bem fazer uma festa em frente à Casa da Morte, né? Poxa, podia, né? Ia ser uma Poxa, coisa para ser simbólico mesmo, né? Porque não é só assim, tipo, ó, até são duas coisas, né? O Fux ir lá votar contra ajuda a gente no processo histórico para não ser uma coisa de unanimidade, porque não vamos esquecer, o Alexandre foi o cara escolhido pelo golpista, né? Pelo Temer. é, Então, é. tipo, ele não é lulista, vamos dizer assim, né? Ele já tá sob. É, Enfim, essa contradição está colocada, é ótimo. é. E aí, então, não é uma revanche. Ah, vocês prenderam o Lula, agora não. É um momento histórico de respeito à democracia. A gente precisa fazer isso valer, sim, né? E como o judiciário tem é, aparecido, né? Assim, diferente a gente não tinha um protagonismo, assim, né? Das pessoas do judiciário serem, assim, personagens tão
A própria Carmen Lúcia ter vindo aqui na Flip, né? Na Flip Petrópolis, foi uma coisa, né? A Enfim, Melúcia e o Barroso, eram os dois. O Barroso. exato. O Barroso é figurinha fácil por aqui, né? Em Vassouras, aqui, tudo, ele aparece em tudo, né? Mas bem legal o que está acontecendo. Eu vou procurar me informar, que Essa, provavelmente esse negócio vai sair a espontâneo, né? sequência, Assim. a sequência e a história do voto do Fux, né, deixaram um razoável nívelzinho de tensão, que é importante para a mídia, para o Jornal Nacional ter tempo para processar as coisas. Por outro lado, deixa, né, aquele gostinho de. é, Vai ter uma continuação essa história, né? A história não é linear, é cheia de altos e baixos, né? Tem os fluxos da vida. Você não vai achar que hoje em dia que o Alexandre, por causa dessa coisa toda, era o grande herói nacional inexpugnável, que o Gilmar Mendes ainda existe, está lá, porra, que tem um monte de figura É, nesse negócio. não. A gente tem. É um processo que não é um preto no branco, É, tem seus tons de cinza pelo meio. não é uma linha reta, né, Zé? Não é uma linha reta, né? E a gente que fique alerta, porque realmente Exato. tem muita porcaria por aí, porra. Nós temos uma eleição presidencial daqui a 11 Um meses. ano, É, exatamente. Nossa. não é E brincadeira. Trump. como a gente também acaba lembrando, né, o Fux, que é o estado do Rio de Janeiro, né? Nós somos um excelente laboratório, vou te Ah, falar. que uma beleza. Que uma beleza. Ainda temos que lidar com isso. Vai ter eleição para governador, eleição para prefeito também? Não, não, ano que vem não. Dois Não, senadores e dois senadores. Deputados e senadores. Dois senadores dessa vez, né? Isso é um perigo também, É. porque Não, e o Senado está numa posição também decisiva, né? Aprova, está aí aprova com o Cláudio Castro, né? Pois é. O do Zé abafa. para o Supremo, Picota. passa no Senado, né? Tanto que o Exato. incrivelmente evangélico passou no Senado também, Nossa, sim. né? Nem fale. Nossa. Ai, filme de É, eu, terror. Aliás, eu e a Paula, a vocês gente estava. já viram o Apocalipse dos Trópicos, da Petra? Isso, a gente estava comentando desse filme esses Eu assisti dias. essa semana, tá no Netflix, né? E É, pô, eu vou te contar, tem que ter estômago para assistir até o fim, mas é maravilhoso, importantíssimo, Útil, é, importante. né? Útil e importante. É. E imprescindível. é verdade. Nossa. Então, ó, vou procurar um lugar para a gente comemorar o aniversário da Bárbara. É, e se a gente vai poder ir lá na Coisa da Verdade. Pois é é. na Casa da Morte. Da morte, não. Não, a gente só vai lá dar umas buzinadas e tira uma foto com a bandeira do Brasil, assim, né? Tipo, A gente também podia ir ali na Vila Militar, todo mundo de blusa vermelha, e ficar parada em frente ao quartel para ver o que acontece. mas fecha a noite, não dá para passar só até às 6 da tarde. Os caras fecham até a rua, né? Impressionante. Né? Certo? Os dois lá, tem duas entradas, né? Pelo menos que eu saiba. A gente vai de dia, ver se eles deixam a gente ficar. Não é? Ah, eu total topo. Quem passa lá por dentro direto, com a bandeira vermelha por desfraldado. Exatamente, Zé. É. Nossa. A gente está rindo agora, Noite, né? hein? Eu A preciso gente me está rindo recolher. agora. Mas os Estados Unidos, vocês viram ontem essa queima de arquivo, né? Esse cara foi queima de arquivo, né?
Não foi queima de arquivo e provocação para eles justificar o recrudescimento lá, né? Como é que chamava aquele Beijo, Zé. companheiro? Boa noite. Obrigada. Como é que chamava aquele companheiro do Mujica que foi preso com ele, que fez, deu documentário, fala também, que ele diz que só não tem golpe nos Estados Unidos porque não tem embaixada lá, americana. Lembra aquela frase? Isso é ótimo, né? Só não tem golpe nos Estados Unidos porque lá não tem embaixada americana, mas os caras agora estão na Casa Branca, né? Eles estão na Casa Branca, está deixando todo mundo de cabelo arrepiado lá, né? O que vai acontecer? Mas, enfim, com aquele cara lá, com aquele chifre lá, É, aquele. o problema é que o vice ainda é pior, né? Outro dia eu ouvi uma coisa de um grupo que chama Rock o quê? Que é um grupo da extrema direita. É uma menina, eu vou achar e vou mandar para vocês, falando que é tudo eles têm e que o Trump é um títere, né? Um títere a serviço dessa extrema direita que como é que chama? T.J. Vance, né? O vice-presidente, que esse é um dos piores assim desse grupo da extrema direita. Quer dizer, se o Trump sai, o negócio fica também bem complicado. Mas é porque o Trump ele tem uma performance e uma forma de atuar. Acho que a questão do Trump, que é para além de todas as questões conservadoras que ele carrega e que o quadro ministerial dele, todas essas parcerias que ele tem, né, na equipe, acho que a coisa mais complicada que tem, que acontece com ele, como acontecia com o Bolsonaro, era a performance deles, né? Como eles se dirigem ao público, como eles se dirigem aos jornalistas, como ele encara perguntas e ameaça as pessoas que fazem perguntas e ele tem uma postura, né? Ele tem um comportamento muito muito emblemático, assim, né? E eu acho que a performance nessa hora, eu acho que soma-se muita coisa, né? A gente tem presidentes conservadores aí que, assim, podem fazer até pior, né? Mas a performance dá um status, né, para ele que é muito ruim, é muito. A gente agoniza, né, quando a gente vê, quando a gente escuta, né, a gente sente raiva, né? A gente sente enfim, é uma coisa que e o Bolsonaro fazia isso direto, né? Ele tinha uma isso também muito Reles. vergonhosa, né? Muito despudorado, né? Um cara que falava qualquer coisa de qualquer jeito, né? Assim, o Trump não fala qualquer coisa de qualquer jeito, ele fala espetando, né? Mas o Bolsonaro, nossa, ele falava de qualquer jeito, saía do jeito que ele estava afim, né? Então, isso é uma coisa que desgasta muito a gente do lado de cá, né? E lá eles estão agora, essa estratégia da direita de fazer uma reordenação das áreas de votar, né, que eles estão fazendo para mudar, não sei se é o coeficiente, se é distrital, eu não sei bem essa estratégia que eles estão fazendo lá, vocês estão vendo isso? Não, até tem
células para que isso aconteça. Mas tem muitos governadores que não estão comprando todo esse barulho. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos não é nem de perto com o que acontece aqui, porque a gente tem governadores e tem uma instituição nos Estados Unidos que foi sólida até agora, né? Que demonstrou muita força. Então, aqui, Essa Suprema acho que aqui é mais acéfalo, sabe, Bárbara? Aqui é É, mais é, acéfalo. eu acho que aqui é horrível mesmo, né? Essa coisa do Bolsonaro andar de moto. Lembra que ele estava andando de moto e viu uma menina tinha 15 anos e ele falou qualquer coisa, aí a Michelle, que tinha olhado para a menina com um jeito assim de. Vocês lembram Mas disso? Essas coisas assim. Ele é bem vulgar, né? Mas a Ele gente é teve muito o vulgar. presidente americano que também teve um A pedófilo, lista, né? na lista, tá na lista do Epstein. Todo mundo tem que repetir ad nauseum, né? A Epstein, Epstein, Epstein. Mas, É. sei lá, é, sei A lá, gente talvez a gente tá tá, eu acho que a gente está passando pelo buraco da fechadura. Eu acho que tá rolando. Anistia. Anistia agora no Congresso, gente. Essa coisa toda aí da anistia. Todo mundo dizendo que não pode, os caras vão votar de qualquer jeito. Ah, É. mas A veta. gente fica dando privilégio pro Goebbels, né? Que ele que pegou lá o discurso da direita, a indignação da Primeira Guerra, confundiu ideologicamente a cabeça de todo mundo e botou a extrema-direita para falar de justiça, né? Enfim, e de justiça histórica, né? E aí, mas os romanos já foram assim, já, Jesus já era isso, a propaganda da palavra de Jesus já era essa coisa maluca, né, de acabar com o inimigo usando o próprio discurso do inimigo, né, e acusando ele de errado, enfim, essa esquizofrenia a gente tem, não é Steve Bannon genial, né, que faz, enfim, trabalho para a direita e fez o Obama ganhar também, né? Então, tipo, não é só uma coisa de marketing, né? É uma levar as massas, né, a pensar a coisa toda, né? É, é, é um momento histórico que a gente está vivendo, né? Eu É um li um momento histórico. negócio que a Paula estava falando, né? Eu até mostrei para ela esses dias, da editora Aimé, que é uma editora pequenininha de BH, mas que publica livros de filosofia, enfim. E aí falando do próximo apocalipse ser o apocalipse neurológico. Né? Tipo assim, eu acho que isso é muito maluco, porque a gente fica esperando, né, acreditando na juventude, a juventude vai dar conta, né, de continuar a luta. Não, eles estão aleijados intelectualmente, né, por causa das telas, por causa de toda mídia Não, social e por forma de causa pensar. e o do bombardeio também de uma era que já nasce com a Terceira Guerra na cabeça, né? Assim, os jovens de 25 a 30 anos, eles já nasceram com as Torres Gêmeas. Aí, meu filho. Meu filho tinha É, 2 anos. Meu filho tinha 2 anos, né? E ele assistiu pela TV. Poderia saber que a guerra estava aí, mas ele viu pela TV. Então, já é uma geração que nasce com esse, essa aproximação, né, da Terceira Guerra e numa outra perspectiva com o fim do mundo também, né? Então, a gente não. Os nossos neurônios com 7 anos estavam livres disso, né? Eles, com 2 anos, eles já tiveram essa informação de que o mundo estava esgotado, né? Ah, o planeta esgotado. É uma outra perspectiva mesmo. é. Tá no mudo, pai.
Eu estou no meio de uma gripe. Eu preciso descansar, viu? Então não vou Beleza, lhe... paizão. Ah, Obrigado. então Melhoras, tá. Obrigada por estar aqui com a gente. Valeu. Uma boa noite a todos. melhoras. Melhoras. Obrigado. Melhoras, Beijo. Nelson. Valeu, obrigado. Falou. Boa noite. Um beijo, boa noite. Boa noite. Ah, Ah, pessoal, então vamos continuar buscando aí. Você vai estar aqui no centro amanhã, né, Bárbara? eu não, ou não. Não, Ah, Nem então você só amanhã. estava botando pilha, mas não Não, estava afim de ir na Casa não, da mas Morte. aqui sábado tem festinha aqui de vários virginianos aqui e alguns librianos de setembro aqui. Podem vir. Você tem evento aí, não tem? Você falou que tinha um evento aí sábado, né? Pois é, eu não estou lembrada agora, mas tem. Tem o pessoal do curso aqui, É, né? você falou. Mas se quiser vir, a festa é aqui. Ah, que É chique, aqui. obrigada. São 346 anos que a gente vai comemorar a A gente vai sobrevivência. Gente, que comemorar. legal! Chutando todo mundo. Ah, meu Deus, olha só, põe aí também a comemoração da prisão do Bolsonaro. Ah, com certeza, vai ter festa. A Ah, Bárbara estava aqui no Brejal final de semana passado, né, Bárbara? Eu fui muito pro Rock and chique, muito Roll, emocionante ver a foto de vocês. pro Rock and Roll, né? Blues e Rock and Roll. Foi Ó, e ótimo. guardem na agenda, dia 20 a nossa festa de 9 anos do Cineclube. A fantasia. Eu vou fazer o... Aliás, eu vou dar uma provocada. Não, a Facol vai ser a primeira que vai botar o pé na jaca. Mas o nome da Ah, já festa botei. podia ser STF, né? Sexta tem STF. festa, ou sábado tem Sábado festa. tem Aí tinha que festa. ser É domingo, sábado, 20 é que dia? É sábado, sábado? É é sábado. 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 Pronto, STF. STF. STF, sábado Vai tem virar festa. isso agora, vai virar assim. Muito Que bom. Total STF. maravilha! Ai, Agora, o e- STF americano autorizou a continuar a perseguição aos imigrantes, né? imigrantes, né? Lá tá, esse também tá cabeludo lá também. É muito absurdo, né? É, essas coisas. Assim, nacionalmente, isso é um absurdo, porque os estados faziam isso independentes, né? Eles são federação, mas isso é o que permite os estados terem uma legislação diferente, né? Eu lembro que na New Yorker eu recortei uma tirinha que tá até no quadrinho ali no banheiro, um cara sendo preso no Arizona, e no Arizona todo mundo é mexicano lá, todo mundo é indígena, né? O Novo México, enfim. A própria Califórnia, tudo ali, aquelas pessoas de lá tiveram que aprender a falar espanhol e depois aprender a falar inglês. E eles são considerados imigrantes, né? O povo nativo de lá, né? Ou seja, os descendentes. E aí, o quadrinho é o cara sendo algemado e o policial falando: tudo que você disser com sotaque pode ser usado contra você, Ah, né? É literalmente isso, né? Tipo, qual que é a. Porque não pode parar para pedir papel, né? Para pedir o documento nos Estados Unidos, mas pode fazer o pullover. E nenhum policial rodoviário tá preocupado em pedir documento, mas eles começaram a fazer isso, porque era proibido, né? Ah, documento, né? Essa coisa que era o maior orgulho deles de ser americano, é de você ser livre e não precisar passar por esse constrangimento, né? Mas no Arizona eles estavam fazendo isso quando eu estava morando lá em 2010, por aí, né? Agora a coisa ser nacional é muito louco, né? Porque todo mundo, né? Eu estava falando com a Paula isso, né? No inglês é inversão, né? O mais importante é por último. Todo mundo carrega na sua identidade a sua origem. Eu falei, nossa, no Brasil ninguém fala isso, né? Até eu vim para Petrópolis e ver que tem lá italiano, né? Tudo. Lógico, São Paulo tem italiano, mas uma forma de se disfarçar na multidão, né? Mas lá todo mundo é Asian America, Scottish America, American. Então todo mundo tem uma etnia não, uma origem que carrega junto.
mas o American é o mais importante. E aí eu falando de língua latina, né, que não tem essa inversão, nossa, olha, eles carregam a primeira coisa que eles falam, né, a origem deles, e na verdade não, é o acessório, né? Mas é interessante, é o adjetivo, né, do substantivo. E aí, mas todo mundo tem isso na história deles, né? Essa coisa de você poder ter orgulho da sua origem e orgulho de ser americano, né? Você não precisa negar a sua origem para ser americano. E agora há uma contradição, né? Total. Mas eu acho tão engraçado essa coisa lá, isso assim, a origem. é, a gente é italiano. Aonde que eu sou italiana, entendeu? Aonde que eu vou falar que eu sou italiana brasileira, portuguesa brasileira, ou sei lá o Assim como quê? eu também não tenho nada de italiano e sou da casa de Itália. Tipo, Não, mas não é é nem fake, né? mesmo que assim, meu bisavô veio de. E daí? Eu não tenho nada que ver com isso, assim, né? Lá eles preservam essa coisa, né? Tem aquele filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, Isso que é maravilhoso. É. lembra? Os italianos, né? Você lembra? Lembra? A gente até assistiu recentemente também, né? Mas é que é dividido, né? Mas, É ó, tudo. disso que o Spike Lee coloca ali, que é Nova York, né? Esses guetos, assim, né? Esses bairros. É tão legal. Tem naquele conto de Aya, a continuação do. Tem lá a mulher. Uau, uau. Tem a mulher que consegue fugir para o Canadá, e aí no Canadá tem a Little America. É que lá não tem a Little Italy, Little É. Korea, Little China, não, Chinatown, né? Aí lá tem a Little America. Virou América, A virou Paula aquele, ficou dupla. ficou dupla. Então tá bom, pessoal. Então tá bom, gente. Obrigada aí Foi ótimo. pela presença de todo mundo. É um dia especial, né? Da gente poder também comemorar o nosso 25, o nosso 11 de 11 setembro de 2025. é, é uma Muito- boa Foi muito legal compensação. ver essa data repaginada aqui na minha agenda. É isso Isso. aí. Beijão, Tchau, pessoal. gente. Até amanhã para quem estiver com a gente aí, presencial ou online, com o filme Monicelli. Beleza? Boa noite, Boa Boa noite. adorei. noite, Obrigada. pessoal. Boa noite a Tchau, Obrigada, todos. Paula. tchau. Tchau, Boa Helena. noite, Apareça. Demais, tchau, foi Bárbara. lindo, maravilhoso, filmaço. Beijos. Beijo. Até Beleza. já. Beijo, Helena, Laura, Tonico, Bárbara. Tchau, Paula, Laura. beijão. Tchau, Lília. Tchau, tchau, Paula. Beijo, Lília. Tchau, Paulo.